Então, a explicação. Então, como é que a gente faz para poder arrastar um cálculo aqui, que nem eu arrastei, e algumas variáveis ele seguir pegando as próximas, né? Que nem eu arrastei o cálculo, ele vai pegando as próximas variáveis, e outras ele ficar travado. Ou seja, como é que é possível eu travar uma variável aqui? É bem simples. Basta chegar antes da letra da variável e escrever a sigla cifrão ali, ó, o cifrãozinho. E depois da letra, escreve cifrão de novo, certo? Inclusive, tem até uma dica aqui para fazer isso mais rápido, basta até eu vou apagar. É que eu não posso fazer essa dica porque o softwarezinho que eu estou usando para gravar o vídeo, se eu apertar a tecla que eu vou dizer aqui, não lembro o que ele faz um troço lá, eu não me lembro mais. Acho que ele diminui o tamanho da tela, acho que é. Ele vai configurar a tela do troço. Então é assim, ó, se tu quiser, em vez de escrever o cifrão antes da letra e escrever depois, que dá um trabalhinho, assim, catar ali, dá para fazer assim, ó, eu vou apagar ali. Só que eu não vou fazer porque eu não posso fazer agora. Mas é só tu clicar bem no meio, que nem tá aqui, ó, clica entre a letra e o número e aperta F4. Quando tu apertar F4, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai lá e já bota um cifrão antes e um cifrão depois. Entendeu? Então o F4 é só um jeito rápido de fazer isso aqui, ó. Mas tem que ser feito isso. Se eu Vejam que essa célula agora, ele vai fazer a raiz quadrada do que está em B3 e dividir, vai pegar B3, né, dividir pelo que está em C3 e vai tirar a raiz quadrada disso. E aí a célula B3 a gente travou. Então significa o seguinte, ó, que essa equação agora ela já está diferente da que eu fiz a primeira vez, né? Essa célula está travada. Então desse jeito aqui, ó, se eu chegar nessa equação aqui, clicar no cantinho aqui, eu botar o mouse virou a cruzinha preta. Clico com o botão esquerdo do mouse e arrastar até lá embaixo, ele vai fazer a conta sempre assim, ó. Eu vou clicar aqui para vocês verem, ó. Vou clicar na célula de baixo aqui, ó. Vejam que na célula de baixo ele pegou o que estava lá na célula em azul, ele ficou travado, ó. Mas aqui está destravado, ele veio e já pegou a de baixo, estão vendo? Vou clicar na célula de baixo aqui, ó. Ó, vejam que na do meio aqui ele já pegou sempre o que está lá em azul, que é o KPS, e aqui está destravado, ó. Ele já veio para baixo aqui, estão vendo? Então essa é a lógica. Eu vou pegar o último aqui, ó. Olhem lá, ó. Ele pegou lá o KPS e dividiu pelo valor que está aqui do lado. Então essa é a parte legal do Excel também. É um facilitador de cálculos repetidos, né? E isso aqui até é um cálculo que a gente repetiu 5 vezes, mas lá em Quant a gente vai fazer cálculos que repetem 15 vezes, por exemplo, para depois fazer um gráfico, né? E é bem isso, quando tu quer fazer gráficos, o bom é tu ter várias medidas, né? E aqui a gente vai fazer o gráfico. Então agora já está pronto já, ó. Eu vi, se eu digo que eu tenho essa quantidade de bário, qual é o máximo que eu posso ter de fluoreto para o cálculo bater com o KPS? Está aqui a conta já. E assim foi feito. Vocês vejam que vai mudando a quantidade máxima de fluoreto, porque eu também fui mudando a quantidade de bário que estava na solução, né? Então isso aqui são pontos em que são o limite de solubilidade do sal. E mudando as proporções de bário para fluoreto, entenderam? Então agora para mim fazer o gráfico disso aqui, pessoal, alguém já sabe mexer um pouquinho no Excel aí, ou se alguém aí seja craque no Excel, não precisa nem estar vendo esses vídeos aqui, né? Mas assim, ó, como é que faz gráfico no Excel? Geralmente as pessoas vêm aqui, ó, porque é o jeito mais rápido de fazer, né? A pessoa poderia iluminar isso aqui, ó, ilumina essas duas colunas, vem aqui inserir gráfico. Esse tipo de gráfico é um gráfico que uma coluna está relacionada com a outra, né? Então esse tipo de gráfico a gente chama de gráfico de dispersão, onde a variável x depende da variável y, tá? E aí a pessoa podia escolher esse gráfico aqui, ó, que é bem o que eu fiz aquela hora. Ó. Eu escolhi esse gráfico aqui. Vocês podem olhar aqui do lado que esse gráfico aqui já está praticamente muito parecido já com o que eu fiz lá no material. Tá vendo? Ó. Só que agora aqui, pessoal, eu vou fazer um gráfico e depois eu vou botar outro sal aqui, até para nós comparar. E esse outro sal eu vou botar dentro do mesmo gráfico. Então, nesses videozinhos aqui, eu já vou fazer um gráfico mais elaboradinho, assim, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Esse jeito rápido de fazer gráfico, que é só iluminar as variáveis e mandar fazer o gráfico e deu, ele é o jeito rápido, bem como eu digo. Mas aí depois eu vejo que o gráfico não está bem como eu quis. Aí depois desse jeito aqui, eu vou arrumando o gráfico. Eu vou arrumando. Só que esse negócio de fazer o gráfico rápido e depois ir arrumando ele, às vezes, quando o gráfico é bem complicado, dá muito mais trabalho ficar arrumando o gráfico do que começar a fazer o gráfico do zero, tá? E outra, eu digo para vocês, quase que todo mundo, quando faz gráfico no Excel, eles fazem assim, eles iluminam as colunas, vão lá e mandam fazer o gráfico. É meio que normal, eu também, porque quando o gráfico não é tão complicado, é o mais rápido é isso aí. Então a gente vai lá, ilumina as colunas, manda fazer o gráfico, ajeita o que a gente quer ajeitar e está pronto o gráfico.
Mas eu que já trabalho bastante com Excel, quando a gente quer fazer um gráfico mais complicado, com mais coisas, é muito mais rápido tu começar a fazer o gráfico tijolinho por tijolinho, sabe? Etapa por etapa. Tu vai fazer o gráfico, tu começa o gráfico do zero e vai fazendo ele como tu quer. Tu faz mais rápido do que fazer rapidão e ficar arrumando. Aí o cara leva horas arrumando. Nossa, às vezes é bem complicado arrumar. Então, eu até nem vou fazer esse daqui e ir arrumando, tá? Depois vai ter outra oportunidade aí de eu fazer e arrumar, né? Mas esse aqui eu já vou mostrar, que é o que quase ninguém ensina, eu acho também, né? É como é que a gente faz um gráfico começando do zero, assim. Então eu vou pegar, eu vou clicar nesse aqui que eu fiz e vou apagar ele. Como é que a gente faz um gráfico começando do zero? A gente vem aqui, ó, em inserir, e a gente vai escolher esse tipo de gráfico, que é o gráfico que a gente quer. Eu quero fazer um gráfico desse tipo aqui, ó. Pronto, cliquei. Vejam ali, ó, olha o meu gráfico. É um gráfico em branco. É bem isso. Nós vamos ver que é mais legal fazer assim, porque assim a gente faz tudo bem como a gente quer. Então agora que eu tenho um gráfico em branco, eu entro aqui, ó, clico com o botão direito do mouse, tá? E venho aqui, ó, selecionar dados. Esse meu Excel aqui, ele é o último, tá? Mas se alguém tiver Excel que não é esse, vai mudar muito pouca coisa. Elas vão catar lá, você tem que selecionar dados, tá? Então, esse primeiro, quando eu cliquei em selecionar dados, aqui ele vai abrir aqui, ó. Essa primeira informação aqui a gente não precisa fazer nada agora. A principal coisa que a gente vai fazer é isso aqui, ó, adicionar. Agora que a gente vai adicionar os dados do gráfico, tá? Então, vamos clicar aqui, ó, em adicionar. E ele vai abrir esse quadradinho aqui, ó, perguntando três coisas para vocês. A primeira coisa que ele pergunta seria o nome da série. O nome da série é tipo assim, ó, o que que tu está calculando? Porque depois isso vai aparecer numa legenda. Vamos supor assim, ó, quando for feito o gráfico, tipo esse meu aqui, eu vou voltar lá no PowerPoint, ó. Quando for feito o gráfico, tipo esse, que vai ter uma linha em azul, a pessoa poderia se perguntar olhando esse gráfico, né? Que nem aqui, no caso, eu não fiz, né? Tá, mas e o que que é essa linha em azul? Aí eu garanto que eu deveria ter escrito lá, a linha em azul é a solubilidade do fluoreto de bário, entendeu? Mas é possível a gente colocar uma legenda aqui do lado. E aí a legenda vai ser um símbolozinho da linha em azul e do lado está escrito ali, ó, o fluoreto de bário, entenderam? Então, na real, essa primeira pergunta que o Excel nos faz aqui nessa linha aqui, ó, é sobre a legenda. O que ele vai mostrar na legenda do gráfico. Se tu quiser que apareça a legenda, entendeu? Tu pode escolher que apareça ou não. Também vou mostrar isso agora. Então vamos lá. No caso aqui, a legenda disso é o sal fluoreto de bário. Então eu poderia escrever isso aqui, ó, BaF2, tá? Essa aqui é a minha legenda. Beleza? Aqui, quais são as informações que vão vir aqui? Aqui é os valores do x, ou seja, o que que eu quero de valores numéricos nesse eixo x aqui. O eixo x é o eixo de baixo aqui, tá? Na horizontal. Então eu venho, clico nessa flechinha aqui, ó, e vou lá e seleciono e digo para ele, não, os valores de x eu quero que tu bote esses aqui, ó. Então quando eu tô fazendo isso aqui no computador, pessoal, eu tô segurando o botão esquerdo do mouse aqui, ó. Eu não tiro o dedo do botão esquerdo e estou arrastando aqui. Agora eu larguei tudo, venho aqui e clico aqui de novo. Aí ele vai entrar com aqueles valores lá. Estão vendo? Ó, ele entrou com aqueles valores lá. Aí agora aqui embaixo, eu venho, ele já tenta me dizer alguma coisa, eu apago isso aqui, né? E aqui embaixo eu vou dizer para ele, não, aqui embaixo que é os valores de y, eu quero que tu pegue esses valores aqui, ó. Então eu clico aqui, vou lá, seguro, ó, boto o mouse em cima aqui, seguro o botão esquerdo, não largo mais o botão esquerdo e arrasto até lá embaixo. Tiro os dedos do teclado aqui, e aperto aqui de novo, e tá feito, ó, vejam que já tem uma legenda, que não apareceu lá a legenda, ele não está botando a legenda. E ele está pegando, ó, o que está escrito no eixo Y aqui é os valores daqui, da concentração do bário, e o que está no eixo X, né? E o que está no eixo Y são os valores da concentração do fluoreto. Aperto o OK, e aí depois que ele fez aqui, eu aperto o OK de novo. Tá praticamente pronto o gráfico, mas não tá tão legal ainda. Perceba o que que não tá legal. Eu não, se eu apresentar esse gráfico para alguém, eu não estou dizendo o que variável é essa e não estou dizendo que variável é essa. E outra que está um título ali que até tá bom, né? Que é o fluoreto de bário, né? Nós vamos ver que eu vou fazer no mesmo gráfico mais de um sal no mesmo gráfico. Vai ficar bem legal o gráfico. Então eu não posso dizer que o título do gráfico é sobre fluoreto de bário, quando que depois por cima aqui eu vou largar outro sal também, né? Entenderam? Então assim, ó, como é que eu mudo essa informação aqui, ó? Isso aqui é uma caixa de texto. É só clicar aqui e a gente pode escrever o que a gente quiser aqui. Eu posso escrever aqui, ó, limite de solubilidade. Beleza? Vamos deixar só assim, limite de solubilidade do sal. Não, deixa assim. Limite de solubilidade. Tá?
E beleza, escrevi aqui, tu pensou, ah, mas eu queria deixar um pouquinho maior, se quiser aumentar um pouquinho, pode vir aqui, ó, entendeu? Ó, 16, aumentou ali, que nem mexer no Word aqui, isso aqui é uma caixa de texto, tá? Beleza. Tá, e agora como é que eu faço para escrever os valores, o que estão no eixo X e no eixo Y? Tu clica no gráfico aqui do lado, aí aqui embaixo vai ter umas opções aqui, ó. Aí aqui tu coloca aqui, ó, título dos eixos, né? Então se eu clicar aqui, ó, porque estava desmarcado isso aqui, ó. Então, se eu clicar aqui, ele vai botar umas caixas de texto aqui embaixo e uma caixa de texto aqui. Pessoal, esse Excel aqui, ele mudou para esse jeito aqui. Essa opção aparece aqui do lado, nesse mais aqui. Mas, quem tem Excel mais antigo, eu acho que isso aqui vai aparecer se clicar em formatar. Tem uma coisa no Word, uma lógica do Office, né? É uma lógica do Office inteiro, não é só do Excel. Quando tu clica numa coisa, e aquelas possibilidades de mexer naquela coisa, geralmente elas aparecem bem no final dessa linha aqui, ó. Por exemplo, vocês estão vendo que eu vou desclicar do gráfico aqui, ó. Vocês estão vendo que não está escrito nada aqui, ó. Não tem nada aqui, né? E agora quando eu clicar no gráfico aqui, vocês estão vendo que apareceu uns troços lá, ó. Geralmente isso que aparece aqui já é uma sugestão para ti de como mexer naquilo que tu clicou, entenderam? Então aqui vem, por exemplo, o design do gráfico, tem um monte de possibilidade aqui, né? E aqui formatar o gráfico, ó, também aparece bem mais possibilidades, entenderam? Então, talvez no Excel de vocês tenham que usar indo lá por esse caminho aqui. Mas nesse meu aqui, ele aparece aqui do lado também. Então, como é que eu vou dizer? É difícil eu ensinar Excel e ainda em todos os tipos diferentes de Excel, né? Até porque eu não tenho um aqui. Lá na aula é tranquilo, porque lá na aula eu estou ensinando. Chega um lá, tá com o Excel lá mais atrasado, eu bato o olho ali, já vejo como é que é e explico, né? Aqui não vai dar, eu vou ter que explicar sempre pelo meu. Mas a única diferença daqui para o de você, se não for a mesma versão do Excel, é só achar onde é que está aquilo ali, né? Que os comandos são iguais. O comando que tu dá para fazer a coisa é igual, né? Bom, então aqui eu escolhi os títulos dos eixos, ele gerou essa caixa de texto aqui. Aí aqui isso aqui é só uma caixa de texto, a gente ilumina e escreve o que a gente quer. No caso aqui embaixo, sempre vai ser a concentração dos cátions, né? Então eu vou escrever assim, ó, cátions. Cátions. Não, vou botar só cátion. Cátion, tá? E eu acho que eu achei que ficou muito pequenininho, então eu vou iluminar. Vou iluminar isso aqui e vou dar uma aumentada na letra aqui, o tamanho da letra. Uns 12. 12 tá bom. E aqui nesse eixo aqui, eu venho, ilumino e vou escrever a concentração do ânion. Ânion. E aí também eu acho que está muito pequeno. Lá eu acho que no outro eu deixei 12 o tamanho, então aqui eu vou deixar 12 também. Beleza? Se eu quiser colocar legenda, por exemplo assim, aqui eu não botei legenda ainda, né? Até, no caso, nem precisa botar ainda, né? Talvez, porque se fosse só para um gráfico, deu um sal, né? Mas eu vou deixar para botar legenda depois, tá? Porque aqui até seria bem tranquilo. Aqui, pessoal, tem mais coisas. Eu acho que eu não vou entrar nesse mérito, sabe? Mas tem muito mais perfumaria, assim, sabe? Tu pode mexer em várias coisinhas, tu pode tirar essas linhas de grade. Ah, tu pode, por exemplo, assim, esse ânimo tá escrito desse jeito. Tu pode vir aqui ó, nos formatar mesmo aqui, ó. Não. Ah, outra coisa que eu me esqueci de dizer. Cada vez que tu quer mexer em alguma coisa, ou tu vai ter essas opções que o Excel já te larga lá em cima, que é o que eu já ensinei, ou a outra barbada que tem é sempre tu clica naquela coisa e clica com o botão direito do mouse. Aí ali geralmente é o que tu pode fazer com aquela coisa, vai estar escrito naquele quadradinho ali, entendeu? Então, por exemplo, aqui eu posso formatar esse título aqui, ó. No meu Excel, esse jeito que ele tá, ele abre uma tela aqui do lado. E aqui eu posso mexer em várias coisas, né? Por exemplo, ali o alinhamento, né? Ele tá, por exemplo, o texto ali tá escrito deitado. Vá que eu quisesse escrever o texto assim, entendeu? Tá vendo que ele mudou lá? Mas eu não quero, eu quero deixar como tá, tá? E eu não vou entrar nesse mérito aí, porque aí já vai espichar demais a aula aqui, né? Então, o Excel é assim, ó, o cara aprende o basicão e depois o cara já tá grandão, já. O cara vai descobrindo uma coisinha aqui, descobre uma coisinha ali, né? Aparece um desafiozinho, tu vai lá e descobre como é que é, e aí vai indo. Assim, eu ensinando meio o básico aqui, para quem mesmo não sabia nada, daí o cara vai, tá? Então, bom, eu vou fechar esse vídeo aqui, que a gente já acabou de fazer o gráfico, né? Tá praticamente pronto ali, tá pronto até, do Florê de Baria. Só que agora eu vou botar dentro desse gráfico um outro sal, tá? Então, que inclusive nem foi assim que está no meu material no PowerPoint. Nós estamos fazendo aqui uma coisa que está até melhorzinho do material lá que eu dou a aula, tá? Então, vou fechar o vídeo aqui.